Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do treinamento Puppet. Essa aula é um pouquinho diferenciada, eu vou deixar ela open, aberta. Então, além de estar no curso, obviamente, ela vai estar aí no meu canal, pode ser no YouTube ou no próprio Blogstatus. Para mais informações sobre o curso Puppet para DevOps e sysadmins, vocês podem estar entrando no link abaixo aí, ok? Na última aula a gente viu alguma coisa sobre parâmetros, parâmetros não, sobre recursos, vimos vários e vários recursos e parâmetros. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com alguns metaparâmetros, que são importantes na hora de você estar informando a ordem que vai ser iniciado ou tratado determinados recursos. O metaparâmetro são basicamente parâmetros coringas que podem ser aplicados em qualquer recurso type, porque existem parâmetros específicos para cada recurso. O metaparâmetro a gente pode aplicar na maioria, ou em todos, na realidade, todos os recursos, né, para estar trabalhando e se comunicando entre eles. Né? Eles fazem parte do framework do Puppet e podem ser utilizados em qualquer instância de seu manifesto. Os metaparâmetros do Puppet são vários, existem muitos. Eles, audit, before, check, log level, notify, recare, schedule, stage, subscribe, tab. Aqui a gente vai estar vendo alguns como alias, before. Mais para frente no curso a gente vai estar vendo alguns outros como no app, log level, audit. Mas nesse momento a gente vai estar trabalhando com apenas alguns, se não me engano 5. É o alias, o before, notify, recare e subscribe. Né? São 5 metaparâmetros que a gente vai estar trabalhando. E cada um tem uma função, são bem parecidos inclusive, né? Mas só tem funções específicas diferenciadas. Bom, inicialmente a gente vai falar aí do metaparâmetro before. O que faz o metaparâmetro before dentro do meu recurso? O metaparâmetro before é muito útil para que você especificar uma ordem para execução do seu manifesto. Vejamos um exemplo do before para a instalação de um pacote postfix. Nessa configuração vamos usar o before para especificar que antes de instalar o pacote, primeiro o Puppet deve incluir entradas referentes ao FQDN, né, Full Qualified Domain Name, o nome da máquina, nos arquivos hostname e mailname. E hosts, e o arquivo etc hosts também. Então são 3 arquivos. Ou seja, antes de eu instalar o pacote propriamente do postfix, eu vou querer que ele atualize alguns arquivos, o hostname, o mailname e o hosts. Obviamente, esse item aqui, ele trabalha basicamente em cima do Debian, né, porque o etc hostname é um arquivo padronizado do Debian, e o mailname também é um arquivo que é utilizado pelo nosso postfix para verificar a origem dos nossos e-mails, né, se a origem está correta. Então eu vou estar fazendo em cima do CentOS, então para isso eu vou ter que modificar um pouquinho o arquivo de configuração do postfix para estar sendo correto. Nesse exemplo, ele não está completo, mas a gente atualiza ele depois, não tem problema. Então vamos dar uma olhada aqui no que acontece. O primeiro recurso que a gente está utilizando aqui é o pact, né, chamando aí o postfix. Pact postfix, que é quando você não declara dentro do container aqui, ele vai pegar, vai trabalhar em cima do próprio name, que chama de varname, ou alias, se for o caso. No caso aqui a gente não viu ainda o alias, então ele vai trabalhar em cima do nome. Então o que ele solicita, né, desse recurso? Ele quer que esteja instalado. Ensure present ou installed, tanto faz. Ele está instalando aí o postfix. Mas eu tenho umas solicitações que tem que ser feita antes da instalação do pacote. Ou seja, no final ele vai ter que, antes de fazer tudo isso, começar aqui embaixo, né? Qual que é o primeiro que ele vai chamar aqui? É o hostname. Então ele vai rodar o file mailname antes do hostname. Aí depois ele vai rodar o hostname antes do host, que é esse aqui. E posteriormente ele vai rodar o host antes do packet. Então a ordem, na realidade você está colocando uma ordem. Vamos ver cada um, apesar de a gente já ter visto os recursos em si, o packet, hosts, file, vamos dar uma olhada novamente. Então aqui nesse primeiro recurso, que é o host, ele quer o quê? Através da variável fqdn, que vai trazer o nome da máquina, através do factor, como a gente já viu em outras aulas, ele vai trazer essa informação e vai usar como name, ou título aqui no host, o que ele requer desse recurso. A gente está solicitando que esteja presente host. O que o host faz? Né? Só para ilustrar, já que esse vídeo é open, é aberto,
né? Esse recurso Rushes, ele altera o etc Rushes, tá? Então ele vai estar colocando dentro do etc Rushes o quê? O IP address, que é uma variável também que vai capturar o IP que está rodando na máquina, vai colocar um Rust alias, um apelido também, e vai usar o fqdn como nome. Então, o que ele vai fazer? No nosso Rust, etc Rust, eu peço para ele usar o próprio fqdn como nome, então o IP que tiver lá, o 192.168.0x, o name vai ser o fqdn, e o alias vai ser também aqui Rust name. Então, supondo que o IP seja o 92.168.168.010, a máquina seja, sei lá, server.blogstatus.net e o nome da máquina seja server. Então, era isso que ele ia fazer. Ok? Já no file, o que ele vai fazer? Ele vai alterar o etc Rust name, obviamente, desde que ele não esteja com esse conteúdo, ensure que ele esteja presente, cujo dono seja o root, o grupo seja o root, a permissão seja 644 e o conteúdo seja o próprio fqdn. Então, dentro do arquivo etc Rust name, vai ter o nome full qualificado aí da nossa máquina. Mas ele tem que ser executado antes do Rust que a gente viu em cima. Então, primeiro vai ser executado esse, para depois ser executado esse. E aqui antes também, before, package postfix. E por fim, meio name, a mesma coisa entre ambos aqui, etc Rust name. O path etc meio name é o caminho onde vai ser salvo. Ensure, ele tem que estar presente. Warner é o root, group é o root. Mod 0644, a permissão. O conteúdo também, dentro de meio name, ele quer que seja colocado o fqdn. E ele tem que ser executado antes do recurso file, que é esse cara aqui. Lembrando novamente, quando eu uso qualquer metaparâmetro, eu sempre tenho que iniciar em maiúsculo o recurso que eu vou chamar file, em maiúsculo Rust, em maiúsculo package, em maiúsculo. Na hora do recurso aqui é em minúsculo, mas na hora da chamada do metaparâmetro tem que ser em maiúsculo, né? Então vamos dar uma olhada, eu já tenho esse arquivo pronto. Como eu disse, aqui eu estou usando Red Hat, então não tem esse arquivo etc Rust name, não tem o mail name, né? E ainda o nosso arquivo está faltando o arquivo de configuração, que eu vou ter que estar mandando para lá também. Então, antes de mais nada, eu vou criar aqui no arquivo, no diretório que a gente chama de backup, né? Puppet backup file postfix. Eu já tenho uma entrada aqui, cat main.cf. Dentro desse main.cf, vou ter que falar para ele usar myOrigin etc meio name. Então é isso que eu vou adicionar referente às outras aulas que a gente viu. A gente só alterou o myDestination, agora aqui a gente vai estar myNetworks, na realidade, agora aqui a gente vai estar alterando o myOrigin etc meio name para o próprio postfix poder usar. Vamos dar uma olhada no manifest. Deixa eu ver qual que é o manifest before. Bom, tá aqui os nossos arquivos. Só está faltando o que? Um arquivo que é o próprio etc postfix main.cf. Então, depois dele instalado, eu quero que ele notifique. Eu não vou usar isso ainda porque vocês não conhecem, né? Eu vou colocar aqui file main.cf. O path dele é o /etc postfix main.cf. Eu nem vou colocar porque não vai adiantar, vou ter que utilizar outros metaparâmetros que são o require, o subscribe ou o notify, que a gente não viu ainda. Então, para não confundir, eu vou deixar desse jeito mesmo. E posteriormente a gente veria a implantação, né? Para o nosso etc postfix main.cf poder utilizar o etc meio name, eu teria que copiar, mas só para vocês terem uma ideia, o source seria /backup puppet files postfix main.cf, o owner seria o puppet, o postfix, o group postfix,
Permissão, mode, poderia ser um 644 sem problema. Recare, ensure, desculpe, ensure presente. E aqui eu também não tenho serviço rodando, né? E aqui eu poderia falar que ele requer que o arquivo, que o packet postfix já esteja instalado. E depois eu tinha que notificar o serviço para ele dar um restart. Mas aqui, vamos pular isso daqui, vamos fazer só o básico mesmo. Depois a gente vai estar vendo esses outros metaparâmetros, tá ok? Então aqui, o que a gente vai estar fazendo, vai estar executando esse manifest, onde o que a gente está vendo nesse momento é o nosso metaparâmetro before. Então ele vai ter que ser executado, esse recurso tem que ser executado antes desse. Então, nesse caso nosso, o file mailName vai ser executado antes do file hostname. O file hostname vai ser executado antes do hosts fqdn. E o hosts fqdn vai ser executado antes do postfix. Então, ao final disso, eu terei o arquivo etc mailName alterado, etc hostname alterado. Como vocês viram, eu não tenho ele presente. Terei alterado o meu etc hosts. Eu vou até tirar as entradas que eu tenho no etc host, referente a essa máquina. E por fim, presente o meu postfix. Antes de eu fazer isso, eu vou verificar se o meu postfix está instalado. Ele está instalado, então eu vou remover. Aí, rpm-qa grep postfix. Não tenho o postfix instalado, e agora eu vou aplicar o meu manifest. Puppet apply before. Não pôde encontrar dependência Rust fqdn por file hostname. Vamos dar uma olhada. File hostname. Ele não conseguiu encontrar o fqdn. Isso é bem simples na realidade, né? Só por causa disto. O hostname está ok. Beleza? fqdn. Tranquilo. Podemos ver que ele criou primeiro o mailName, created, criou o hostname, created, criou, né, o arquivo etc host, e por fim o postfix, o pacote, também foi instalado. Então nesse momento, se eu der rpm-qa, postfix já deverá existir. O etc, vamos começar de cima para baixo, o mailName, tá lá, ele criou. Eu poderia ter usado um /n, né, para ele dar uma quebra de linha, mas tudo bem. Hostname também criou. etc host também adicionou. Vamos alterar um pouquinho esse before. Content, eu quero que ele tenha /n. A mesma coisa aqui para esse aqui embaixo.
Vamos rodar novamente. Eu quero que ele tenha uma quebra de linha, né? Então, como ele verifica que realmente houve alteração, agora eu tenho a quebra de linha. Então ele criou o mail name, criou o host name e colocou nossa entrada dentro do etc hosts, ok? Então essa é a função do before, o metaparâmetro, que justamente para ele ser executado, o recurso em particular ser executado antes do recurso citado aqui. Então before vai servir para isso, né? Você vai colocar uma ordem em cima dele, ok? Então esse é o parâmetro, metaparâmetro before. Pode ser usado com qualquer outro recurso que a gente viu aí durante o curso, né? Então outro metaparâmetro que a gente vai utilizar é o subscribe. O metaparâmetro subscribe faz referência a um objeto no qual ele depende. E caso ocorra uma mudança nessa dependência, isso vai gerar um evento de log, e este evento será detectado então pela configuração do objeto principal que ele foi declarado, será executada. Então imagine a situação, você tem um serviço rodando, esse serviço está rodando, mas você fez uma alteração no arquivo de configuração dele. O que vai ocorrer? Então você vai falar subscribe para o serviço. O serviço tem que dar uma restartada. É por isso que você faz referência para outro recurso. Então você faz a alteração em um recurso, que é um arquivo, e dá um subscribe em outro recurso. Então vamos ver um exemplo aqui. Então você fez a alteração, ele vai estar o quê? Visualizando, vamos dizer assim, ele vai estar escutando se houve alteração no arquivo principal. Então, a partir do momento que houve alguma alteração no arquivo principal, aí sim você vai mandar o serviço. Era justamente o que eu queria fazer no exercício anterior, é colocar esses dois caras. Então, aqui em file, ia colocar aquele requer, que a gente vai ver daqui a pouco, o requer, que ele requer que o postfix esteja instalado, aí depois que o postfix está instalado, aí sim ele roda esse cara, e esse cara aqui, o serviço, ele vai estar ouvindo, vai dar um subscribe no arquivo file. Para quê? Para ele dar um restart no serviço. Então ele tem que estar executando, obviamente, mas a partir do momento que ele verifica que o arquivo foi alterado, esse file main.cf aqui em cima, ele justamente dá um refresh em seu arquivo de configuração. Agora sim a gente pode estar brincando. Então tá aqui. Também estava pronto. Era justamente o que eu estava fazendo no exemplo anterior. Novamente é um arquivo, é um recurso do tipo arquivo, então eu quero que o main... Eu poderia, para quem não viu as aulas anteriores, ou eu vi e não prestou atenção, eu poderia colocar, em vez de path, colocar esse caminho direto, que é explícito que a gente fala, né? Colocar aqui em cima. Dessa forma eu não precisaria falar do path, falaria só do source, né? Que é onde ele vai buscar. Mas enfim, tá aqui o nome, mas como eu declarei o path, então ele vai usar o path em vez do nome. Então o path etc postfix main, que é onde eu quero que salve o arquivo. Qual arquivo? Esse cara aqui, backup puppet file postfix main.cf. Obviamente ele existe, como eu mostrei para vocês. Então aqui backup puppet file postfix main.cf, onde tem as alterações, inclusive aquela my origin, que não é utilizada aqui no CentOS, e sim no Debian. Ensure presente, warner postfix, group postfix, mode 644. E aí o serviço postfix ele tem que estar em execução. Nesse momento, se a gente olhar, ele nem vai estar em execução, acredito eu. Está parado. Uma outra coisa legal também. Bom, aqui provavelmente a gente alterou em outras aulas, mas por default ele não vem enable, né? Então eu poderia usar aqui no meu serviço, dar um enable nele para ele ser inicializado durante o boot, né? A inicialização do sistema. Mas aqui ele já foi alterado, né? Já está por padrão para inicializar no boot, devido, obviamente, a outros manifestos que a gente fez em outras aulas, né? Mas de qualquer forma, está pronto. Está pronto o arquivo main.cf, então ele vai ter que fazer o que? Atualizar, e o postfix serviço vai verificar através do subscribe que foi alterado, e com isso vai fazer o restart do serviço de postfix, que nesse momento está inclusive parado. Então vamos dar um puppet apply em subscribe,
Então tá aqui. O conteúdo não bate com o conteúdo que está lá no, no backup. O conteúdo do backup, o main.cf do backup, o MD5 dele não bate com um arquivo que está em etc postfix main.cf. Então ele compara através do MD5, vê que são diferentes, aí o que ele faz? Ele altera, então, ele copia lá do backup para o etc postfix main.cf. Alterou o dono, alterou o grupo e mudou o status de parado para running. Então se eu der um service puppet, ó, service postfix status, nós veremos que o serviço está em execução. E se eu ver o conteúdo do etc postfix main.cf, eu vou ver que é o mesmo lá que a gente tinha visto anteriormente, né? Está com myOrigin etc mail name, que por default não vem aqui no CentOS, é um padrão Debian, ok? Mas o foco aqui não é o postfix, em sim o foco é o subscribe. Então, o subscribe é aquele cara que vai ficar de olho em qualquer alteração que você tenha no recurso anterior. Normalmente a gente utiliza com arquivo, tá? O subscribe é um ótimo aliado para trabalhar com dependências direta, funcionando bem aliado como recurso type de serviços. Apesar disso, podemos tratar com o Notify também. Então, o Notify é bem legal. Vamos descer no Notify que a gente vai dar uma olhada. Este método parâmetro trabalha criando um relacionamento de dependência indireta. Caso ocorra alguma mudança no objeto principal, a dependência será acionada. Veja que a mudança do objeto principal será o gatilho para acionamento. Esse é o inverso do metaparâmetro subscribe. No subscribe, o que acontece? O arquivo original é alterado e o serviço né, que está observando através do subscribe verifica que o arquivo foi alterado e aí ele dá um reload, um restart no serviço, né? O Notify é diferente. O Notify, dentro do meu recurso de arquivo, eu vou notificar o serviço que eu fui alterado. Então veja a diferença. Aqui é um exemplo para um source list, né? Também utilizado em apt. O source list é um arquivo, o path etc apt source.list. Tem que estar presente, o dono é o root, o grupo é o root, a permissão 644, a origem é o backup puppet file etc source.list. Então sempre que esse arquivo for alterado, ele vai estar sendo jogado para cá, né? Em todas as máquinas. Detalhe, né? A gente está trabalhando com uma máquina só nesse momento, mas supondo que eu tivesse um parque de máquina com 50 Debian, ele estaria atualizando para 50 máquinas. E depois eu quero que ele notifique que execute aptitude update ou apt-get update, tanto faz. Então ele vai procurar esse cara, vai notificar, ó, exec aptitude update, ele foi alterado. Aí sim ele vai executar o quê? Dentro do path, o srbin, bin, sbin, ele vai procurar esse comando aptitude e executar. Somente, refresh only, somente se tiver sido alterado aqui esse arquivo, o source.list. A partir do momento que esse cara foi alterado, ele altera, mas ele tem que ser notificado. E essa notificação vem através do Notify. Acho que eu só vejo como meta notify. Então tá aqui, source list, o path vai para etc apt source.list, tem que estar presente, warner, group, mode, source, e esse exec aqui pra gente não vai funcionar, então vou mudar isso daqui para cat echo date para dentro de barra etc controle source list. Aqui cairia bem um outro cara que a gente vai ver quase agora, que é o Elias. Mas como a gente não viu, paciência. Eu vou copiar e colar para não ter problema de digitação incorreta.
Por que eu estou mudando isso daqui? Porque a gente está usando, no meu caso eu estou usando um CentOS e obviamente a apt-get não existe. Então eu estou mudando para um outro comando, né? Só para dar um eco dentro de um arquivo para ver a data, a hora que foi alterada. etc apt search list, vou dar uma olhada se existe esse cara aqui. Existe o etc. Não existe esse arquivo, então eu vou criar esse arquivo. Beleza. Criei o arquivinho, que é justamente onde ele vai buscar. Backup puppet file etc. Backup puppet files etc. E dentro do etc, source.list um Debian 7. E lá dentro eu coloquei um conteúdo qualquer só para isso. Ao final, então, ele vai fazer essa atualização dos arquivos e vai notificar o exec. E o exec, por sua vez, que a gente já viu que esse recurso é para execução de comandos, vai executar esse comando que está aqui em cima, o echo, com a data. Espero que ele consiga executar capturando a data, para dentro desse arquivo, controle source.list. Controle source.list, que na realidade nem existe nesse momento, né? etc controle asterisco, a gente pode ver que não existe nesse momento, ok? Então vamos rodar esse cara, puppet apply meta notify.pp. Aqui ele não encontrou o diretório etc apt mkdir etc apt, né, dentro do nosso diretório. Por isso, realmente, ele não vai conseguir tá criando um arquivo dentro desse diretório, já que o diretório não existe. Mas para isso a gente tem uma outra opção, que a gente vai ver mais para frente também, que poderia forçar a criação desse diretório, tá legal? Então vamos lá. Ok. Então aqui ele copiou, conseguiu copiar o source list, aí ele deu um notify, executou o comando com sucesso, né? E foi avisado justamente por causa do notify. Vamos dar uma olhada no arquivo etc apt, vai ter que ter um source list aqui, vou dar um cat. E também vai ter que ter um etc controle source list com a data de alteração. Então a gente pode ver que 18 e 19 foi alterado esse arquivo no 31 de maio. Vou executar novamente, a gente vai ver que nesse momento nada vai acontecer. Ele só executou o notify, mas aí eu vou ter que colocar o refresh on também, não tem jeito. Tem que ter esse cara. Refresh only. Então aqui é o problema, é o through que estava com T maiúsculo. E alterando para T minúsculo, aí sim a gente vai ver que ele não vai executar nada, porque o arquivo de origem não foi alterado. Então aqui ele não executou nada, porque nesse arquivo a gente não alterou, e esse arquivo não foi alterado, não gerando uma notificação. Então agora eu vou alterar esse cara aqui. E aí sim rodar novamente o meta notify. Então, a gente viu que ele foi alterado, e com isso controle também foi alterado para 1825. Agora, novamente, se eu rodar, ele não vai alterar mais esse conteúdo, porque não vai ser executado. Então, 1825, ok? Então tá aí o nosso recurso notify. O próximo parâmetro, metaparâmetro que a gente vai estar vendo, é o metaparâmetro alias, né? Ele cria um apelido. Como o nome diz, ele vai criar um apelido para isso facilitar a sua vida. Em vez de você fazer, de repente, caminhos compridos, como eu fiz agora neste último exemplo, né? Em vez de eu executar exec todo esse comando, eu poderia ter um apelido para o exec. Algo do tipo
alias, chamar aqui de de atualiza, e aqui eu posso fazer um exec atu. Então facilita mais minha vida, facilita mais nossa vida, no sentido que eu não tenho que colocar, por exemplo, no exec o comando completo. Então é isso que é o nosso alias, ele cria esse apelido. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então abaixo um manifest sem alias, né? O que a gente faria normalmente, que é justamente o exemplo que eu dei agora, com e sem alias. Sem alias, o arquivo etc apache2 apache2.conf, origem backup popfile apache2.conf, notifica o serviço Apache 2. Então toda vez que esse cara for alterado, ele vai notificar o service Apache 2. Aí o server, por sua vez, tem que estar ensure run, enable true, que é para ele seja inicializado no boot. Ele suporta comandos de status e de restart. Esse seria o padrão. Deixa eu ver se eu tenho ele pronto aqui. Então, nesse exemplo, eu alterei as configurações para o padrão CentOS. Então, o arquivo etc httpd conf, httpd conf, cuja origem está em backup popfile http.conf. Se ele for alterado, né, logicamente, se esse cara for alterado, ele vai atualizar o etc http conf httpd.conf. Vai notificar o serviço httpd. E, por sua vez, o serviço vai estar sendo executado. Simples assim. Aqui eu não tenho httpd. Vou criar um e vou copiar para cá, para dentro de httpd. Eu vou alterar alguma coisa aqui, por exemplo, em vez de 60 minutos, vou colocar 60 segundos, vou colocar 120. Para a gente ter alguma alteração de forma que ele execute, né? E aí ele vai estar executando a restart nesse cara. Service, httpd, status, está parado. Então vamos rodar. E aí ele está executando agora o nosso HTTPD, fez a alteração. E a segunda forma, como que seria? A diferença é que em vez de eu chamar o serviço, ou o exec, que no nosso caso aqui o exec tem que ser inteiro, né? E a gente costuma usar o exec, o comando do exec no próprio name, com isso a gente tem a maior chance de fazer o quê? De estar errando, porque o caminho é grande. Então nesse exemplo aqui eu só estou modificando o server para APX em vez de Apache. É algo do gênero aqui. Poderia fazer como... Não era isso. Web, por exemplo. E aqui eu chamaria web. Nesse caso, não parece tão simples, né? Parece não haver necessidade, né? Porque é tão simples já o nome HTTPD, mas como eu mostrei no exemplo anterior do exec, faz toda a diferença. Então aqui nesse caso faz toda a diferença, né? Porque em vez de executar esse comando inteiro, eu vou executar esse cara aqui. Daqui a pouco a gente executa para ver se ele vai dar certinho. Então vamos executar esse cara. Não houve nenhuma alteração. Vamos executar o meta, que é o do exec. Meta notify. Que é justamente esse. Eu mudei agora. Notifica para mim o atu. Quem que é o atu? O atu é esse cara aqui, não é mais esse cara aqui no name. Linha 12.
faltou um vírgula aqui, né? Não houve alteração. Eu vou alterar o arquivo, então, o source list. etc source. Então aqui a gente viu que teve alteração. Ele fez o conteúdo do apt foi alterado. Né, o controle também foi alterado, obviamente. Foi alterado para 1832. E o nosso arquivo MetaNotify está utilizando agora o alias apontando para esse cara, ok? Então o alias é justamente para criar um apelido para facilitar a nossa vida. Acho que tem mais um exemplo aqui. Exemplo do main.cf novamente. Você tem o arquivo main.cf, o pf etc postfix main.cf, source backup puppet files postfix main.cf, notify service pfx. Quem que é o pfx? É o postfix. Só que aqui eu criei um alias para ele chamado pfx. Enable, tal, aquela coisa toda. Então eu tenho esse arquivo aqui. Vamos ver o alias postfix. Justamente, né? Ele está criando um alias chamado pfx que vai ser notificado através deste, né? Então notifica para mim o serviço pfx. Eu não tenho essa entrada serviço pfx, mas eu tenho o alias pfx. Houve alguma alteração, sim. Ele executou aqui a alteração do dono, do grupo, no etc postfix, no main.cf, alterou para root. Como eu não informei aqui nada, na realidade ele alterou para o root, né? Eu deveria estar informando aqui que é o owner, que é o postfix, e o group postfix. Agora sim ele alterou para postfix, o nosso main.cf. Ok? Então, novamente, aí a gente utilizando o alias. Acho que tem mais um exemplo aqui, que é o dos Zabbix. A mesma coisa também, nada mudou. Só que esse é um padrão que a gente utiliza muito, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o 3 em 1. Mas a gente vai ver mais um, que é o requer, que é justamente o que eu havia falado, requer que algo ocorra antes de execução. Então, mas aqui é um padrãozinho bem simples. Tem o arquivo de configuração, ele notifica o serviço. E o serviço, por sua vez, usa um alias ZBX. Mas aqui eu tenho um requer, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Ele requer o arquivo já exista, né, esse arquivo. Então ele faz aqui um requer. Veja que é bem legal, hein? A gente pode usar o apelido service ZBX, mas o nome também, se a gente colocar zabbix.conf em vez de colocar o path do arquivo, né, etc zabbix, zabbixagente.conf aqui em cima, eu poderia colocar aqui embaixo essa configuração, chamando, né, pelo nome. Então ou ele usa o nome ou vai usar o alias, é esse caso justamente. Então o que vai ocorrer nesse cara aqui? Tem que existir o arquivo zabbix.conf, quer dizer, o nome zabbix.conf, tem o path, que é o etc zabbix, zabbixagente.conf, que vai buscar de backup puppet files zabbixagente.conf, notify e vai notificar o serviço Zabbix ZBX, né, para estar dando um reload. Então o serviço ZBX vai estar do lado. Mas aqui embaixo eu tenho o packet. Packet, ele requer o arquivo, né? Então tem que existir o arquivo para estar executando o packet. Para depois ele vai estar executando esse cara. Então a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai dar um requer. Então vou dar uma olhada no requer antes de executar, para a gente entender como que faz.
Esse metaparâmetro permite que você defina que a declaração do objeto dependa diretamente de outro objeto. Vamos um exemplo. Declare que o arquivo Olá Mundo em opt arquivos. Para isso, crie um arquivo chamado meta-requer em conteúdo.pp. Então, eu criei esse cara aqui. Eu quero que exista o arquivo opt arquivos Olá Mundo. Ele seja presente, mode 755, e o requer, o arquivo, requer o recurso file opt archives, e o conteúdo dele vai ser só um arquivo de teste. Então, quem que é? Antes dele ser executado, desse recurso ser aplicado, ele tem que executar primeiro esse. Quem que é esse? É esse cara aqui. Então, antes de criar o arquivo Olá Mundo dentro de opt arquivos, ele tem que criar o opt arquivos, que é um diretório. Então, o requer é necessário que exista primeiro isso, para depois criar esse. Ok? Deixa eu ver se eu tenho um Olá Mundo aqui. O requer, então tá aqui. Então, antes de executar o file opt arquivos Olá Mundo, que é a criação desse arquivo, né, ele requer que seja executado primeiro o file opt arquivos, que é justamente para criar o diretório opt arquivos. Vamos dar uma olhada em opt. Não tenho esse cara. E agora eu vou aplicar. Syntax error. Vamos ver a syntax error. Requer. Aqui, que linha que era mesmo? Linha 1. Em vez de chaves, estavam colchetes. Ok, então ele foi lá e criou o opt, o diretório, o arquivos, né, o diretório arquivos, e dentro de arquivos, diretório arquivos, ele criou o Olá Mundo. Então lá, eu sou um arquivo, por algum motivo não rolou a barra invertida. Vamos dar uma olhada de novo. Barra invertida mesmo. Não tem funcionado. Por causa da aspa simples, eu acredito. Isso aí. Por causa a aspa simples é literal, né? E aspas duplas lê parâmetros. Então, nesse caso, ele conseguiu ler o barra N para estar criando uma nova linha. Ok? Então, tá aí o nosso requer. Então, ou seja, o requer vai ser necessário, né, requisitar um outro recurso para que ele seja executado. Eu poderia estar criando várias dependências de recurso. Então, para executar determinado recurso, ele tem que requer que esse cara etc hostname e esse cara etc mailname tenham sido já executados previamente, antes dele. Também é possível fazer como se fosse um array. Ele fala aqui, obviamente, está faltando um recurso que é justamente o diretório requer, que a gente viu agora. É um metaparâmetro utilizado na maioria das configurações que criamos no Puppet. Ele é muito útil e prático. Podemos ter várias dependências declaradas no requer, criando o que podemos chamar de array. Então, abaixo aqui a gente tem esse exemplo. Requer que o arquivo etc hostname, vírgula, e o arquivo etc mailname sejam criados. E aqui a configuração de trio, que a gente já viu quase agora, é justamente você tem um arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração ele só pode ser executado se o pacote já está instalado. Então tem que instalar o pacote e depois que esse arquivo de configuração for alterado, ele tem que avisar o serviço para dar um reload. Agora que já colocamos a mão na massa e aprendemos de forma teórica, prática, o RAW, que é a abstraction, né, a abstração dos serviços, que são os recurse types, o que são parâmetros e o que são metaparâmetros, vamos combinar tudo que aprendemos para criar uma configuração mais elaborada, algo que reflita as necessidades do dia a dia. Vamos chamar isso de configuração em trio. Para criar essa configuração, utilizaremos 3 recursos trio por causa disso,
e 2 metaparâmetros. Então os recursos que a gente vai usar, o pacote, o serviço e o arquivo. Então eu alterei, o pacote está instalado? Tá, então eu posso alterar o arquivo e tenho que avisar o serviço para dar um reload. O requer e notify. Então, para rodar o arquivo, eu requiro que é requerido, né, que o pacote seja instalado, e depois disso eu posso dar um notify para o serviço. Essa é uma forma de combinação, não é a única exclusiva, você pode estar modificando isso daí também. Então, na configuração do trio, vamos atender o seguinte requisito. O pacote deve ser declarado como presente. Beleza, a gente vai lá no package, nome do pacote, installed. O serviço relacionado ao pacote deve estar habilitado. Então, enable, na realidade, enable igual a true. O serviço relacionado ao pacote deve estar rodando. Então, ensure running. O serviço relacionado ao pacote aceita o restart e o status. Então, vai ser o has restart e o has status. Até aí, nada sem problema. É uma configuração básica, né? 2. O serviço depende do objeto que está no pacote. Então, peraí. Então, até aqui a gente está falando de serviço, tá, gente? Service, não package. Então, a gente declarou o pacote. Package tal, has instalado. Acabou, fechou por aí. Agora, o serviço depende que o pacote. Então, ele requer, que é aquele package, né, citado anteriormente. Ele vai dar um requer para esse pacote. Um arquivo de configuração do serviço deve ser declarado como presente. Aí, o arquivinho, file, o nome do arquivo .conf, ensure present, pertence ao root, Warner pertence ao grupo root, group, tem permissão 644 que é um mode, e o arquivo de configuração deve notificar o serviço. Então, aqui ele vai dar um notify para o service que a gente viu anteriormente. Ok? Então, basicamente é isso. Você tem um pacote, ele tem que estar presente, o serviço running, enable, restart, has status, tudo ok, e ele requer o pacote instalado. E por fim, o arquivo de configuração tem que estar presente, aí você fala a origem dele, o destino, né, que é o path, a origem, que é o source, dono, grupo, mode, ele requer o pacote também. Não haveria necessidade, tá, gente? Porque o serviço já depende dele também. Mas como o serviço vai rodar depois do file, então é interessante que a gente colocar aqui. E o notify vai notificar o serviço, por sua vez. Então aqui um exemplo básico disso. Que está faltando, né? Aqui eu só tenho package e o serviço. Faltou o arquivo. Tudo bem, mas eu tenho ele aqui embaixo. Pacote, ensure, presente. Serviço, postfix, run, enable, house, package, requer que o pacote package esteja instalado. E aí depois eu tenho um arquivo postfix, do qual que ele notifica o serviço para dar um restart. Mesmo que ele dê um start aqui, que não é o nosso caso, que a gente está trabalhando com o CentOS, mas se fosse no Debian ele já estaria um start aqui, nesse momento. Depois de copiar o arquivo, ele faria isso novamente, daria um restart. Que foi já um dos primeiros que a gente viu, né? Deixa eu ver se eu lembro onde ele está. Que eu queria complementar. A gente pode complementar agora. Foi qual? Notify. O trio está aqui. Before, não foi? Before? O before. Então aqui eu tenho os itens, né? O postfix, ele tem que estar presente. Aí eu pedi para ele fazer alguns itens usando before. E agora eu vou fazer o que? Vou complementar então isso daqui com o trio. Então eu já tenho o package, não tenho o serviço. Então aqui que vai entrar o restante da configuração. Então, o que vai ocorrer aqui? Esse pacote tem que estar instalado. Mas antes de instalar, o que ele vai fazer? Ele vai alterar o mail name, vai alterar o etc host name, vai alterar o hosts, e aí vai instalar o pacote. Só que depois disso eu vou executar. Ele vai ver que o serviço é dependência do file. Então o que ele vai fazer? Ele vai copiar primeiramente o arquivo etc backup.py postfix main.cf para etc postfix.
vai verificar logicamente que o pacote está instalado, para poder executar isso, então ele vai lá em cima ver se o pacote está instalado, e por fim ele vai notificar o service para fazer essa atualização. Aí quando chegar em service, o que ele vai fazer? Ele vai dar um restart, obviamente não precisaria disso, porque o pacote já está verificado aqui se ele existe, e já está verificado lá em cima também, tá vendo? Então não tem necessidade dele aqui de novo. Seria mais no trio mesmo, mas mesmo no trio não tem necessidade. Então seria aquele primeiro exemplo completo, né? Utilizando o require e o notify. Usando before require notify, obviamente eu poderia usar um alias aqui, por exemplo, no serviço, só para a gente fazer um completão, vai ser o pfx, e aqui eu quero que ele chame o serviço pfx. Agora sim, puppet apply before. Teoricamente, nada mudou porque eu não alterei o arquivo do Puppet Files, backup Puppet, do postfix, o main.cf. Vamos dar uma alteradinha no main.cf, que pelo menos parte daquele manifest vai ser executado. Então aqui eu vou colocar mais um IP aqui em My Networks, 10.10.10.10.0.0/8. Ele não vai ser executado inteiramente, porque já existe, né, algumas configurações. Então só parte dele vai ter alteração, que é justamente copiar o etc postfix main.cf para adicionar esse cara e também avisar o serviço postfix para dar um refresh. Então foi só isso que ele fez. Se eu deletar aqui esses caras etc hostname, vou deletar também o etc mail name, que é necessário para o meu postfix. Aí sim terão novos alertas, novas alterações. Então ele criou os dois e não startou o serviço, porque eu não fiz necessário, mas é que seria necessário em mail name etc before. Se esse arquivo aqui foi alterado, eu deveria dar um notify também. Para quem? Para o service pfx. Alterou o mail name, então ele tem que dar um reload no nosso postfix, porque foi alterado o e-mail de origem. Mas agora não é o caso, né? Porque ele não foi alterado, né? Nem foi removido. Vamos remover. Mas também não seria necessário, né? Porque na realidade ele vai ficar carregando o arquivo de origem que foi carregado. O problema é no próximo restart do serviço, que ele não vai encontrar o etc mail name. Mas aí é outros 500, né? Aí na verdade eu teria que tratar conforme eu trato esses outros aqui de baixo, né? Que são os arquivos de onde eu tenho origem, né? Origem, que é o source, eu teria também origem para o mail name, teria origem para o file, para não ter nenhum problema. Se for apagado, ele vai copiar do nosso arquivo original. Tá legal? Então é isso, galera. Então a gente viu aí os meta parâmetros utilizados juntos com os parâmetros e os recursos que a gente já viu. Bem bacana. Então a gente viu vários recursos já durante o curso. Recursos de execução, criação de usuário, criação de grupo, diretório, cron tab, instalação de pacotes, de serviço, exec mesmo. E vimos alguns parâmetros, né, como notify mesmo, parâmetros require, entre outros. Depois meta parâmetros. O próximo passo aí é a gente trabalhando agora com a linguagem mesmo, né, utilizando o if, case, caso a máquina que está vindo verificar seja CentOS, copie esse arquivo, caso seja Debian, copie aquele, né, e assim sucessivamente. Espero que tenham gostado. E para quem ainda tem interesse no curso completo, por favor, dê uma olhada no link aí, www.statoblog.br.
você vai ter mais informações aproveitando que o curso está em promoção. Nesse momento, como o curso não está terminado, o custo dele é de R$130, né? Obviamente, depois que eu terminar, eu vou estar aumentando um pouco esse valor, tá legal? Então fiquem com Deus e até a próxima. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás